Você já percebeu que algo dentro de você começa a pesar sem que consiga realmente explicar o porquê? Os dias se tornam mais longos, os pensamentos mais lentos, e até mesmo os gestos simples exigem um esforço que antes passava despercebido. Não é preguiça, não é falta de vontade. É uma fadiga que vem de um lugar mais profundo, lá onde se cruzam as emoções, as expectativas e as decepções que nunca foram formuladas. Você continua avançando como se nada estivesse errado, dizendo a si mesmo que tudo vai se resolver. Mas o corpo e a mente enviam sinais que não enganam. Uma tensão na nuca que volta todas as manhãs. Uma dificuldade para respirar plenamente. Essa sensação de viver em leve descompasso consigo mesmo. Este tipo de cansaço nasce frequentemente quando caminhamos por tempo demais, sem uma pausa interior. Quando gerenciamos imprevistos, obrigações, relacionamentos complicados e preocupações, sem nunca tirar tempo para compreender o que tudo isso provoca em nós. No início, você compensa, se adapta, diz a si mesmo que vai aguentar mais um pouco. Mas a fadiga emocional não é um simples esgotamento físico. Ela se infiltra nos pensamentos, colore as emoções e acaba por modificar a maneira como você percebe a vida. Mesmo os momentos agradáveis parecem mais distantes, como se algo bloqueasse o acesso à doçura. Pouco a pouco, você começa a sentir uma forma de distanciamento. Não porque não se importa mais com os outros ou com as coisas importantes, mas porque a mente busca economizar o que lhe resta de energia. É uma estratégia de sobrevivência discreta, quase silenciosa. Você se torna mais sensível ao menor conflito, mais vulnerável às críticas, mais frágil diante dos imprevistos. Às vezes, você se surpreende evitando conversas, adiando decisões, se fechando em rotinas que servem principalmente para não enfrentar o que te ultrapassa. Esta fadiga se instala justamente aí, nos espaços onde você prefere ignorar ao invés de sentir, o disfarce da exaustão, quando tudo parece bem por fora. O mais enganador em tudo isso é que você frequentemente dá a impressão de estar bem. Você sorri, você garante, você responde como deve. Externamente, nada indica que você está lutando contra uma corrente interior constante. Mas assim que se encontra sozinho, percebe que a menor contrariedade é suficiente para te esgotar. A emoção mal se sustenta, a mente vacila e o corpo mal consegue acompanhar. É aí que você compreende que este sentimento que nunca desaparece não vem da falta de sono, mas de um acúmulo excessivo de coisas não digeridas, não ditas, não acolhidas. O que frequentemente esquecemos é que o esgotamento emocional nunca nasce de um único evento. Ele se constrói a partir de um empilhamento de pequenas tensões, de compromissos silenciosos, de responsabilidades que carregamos por tempo demais, sem colocá-las em seu devido lugar. Você diz a si mesmo que deve aguentar, que é normal estar cansado, que isso acontece com todo mundo. Mas de tanto minimizar o que sente, você acaba ultrapassando o limite sem prestar atenção. A mente permanece em estado de alerta, mesmo quando não há nada para vigiar. O corpo tenta acompanhar, mas se esgota antes de você, como para lembrar que algo não está mais funcionando bem. Acontece também de confundirmos este cansaço profundo com falta de motivação ou um defeito pessoal. Você se culpa por não conseguir mais avançar no mesmo ritmo, por não encontrar mais energia para tarefas que antes pareciam simples. No entanto, não é uma questão de caráter. É o sinal de que você absorveu demais sem soltar, deu demais sem se reequilibrar. Quando as emoções se acumulam, elas pesam sobre cada gesto, cada pensamento, cada decisão, mesmo as mais insignificantes. A espiral descendente. Quando tudo se torna mais pesado, você se encontra hesitando mais, duvidando do que sente e às vezes até questionando seu próprio valor. Nestes momentos, tudo parece mais pesado do que deveria ser. A menor demanda externa parece desproporcional, como se você tivesse que extrair de uma reserva interior já quase vazia. Você se torna menos tolerante ao barulho, à agitação, ao imprevisto. Os relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais, exigem uma energia que você não tem mais realmente. Não se trata de desinteresse pelos outros, mas de uma dificuldade real em se tornar disponível quando você já mal consegue se sustentar interiormente. Esta fadiga cria então uma distância, às vezes discreta, às vezes evidente, que o entorno nem sempre compreende. O que torna o esgotamento emocional ainda mais complexo é que ele nem sempre se expressa de forma visível. Algumas pessoas se tornam irritáveis, outras se fecham, outras ainda funcionam em modo automático.
Não é um estado espetacular, é um deslizamento progressivo para uma forma de sobrevivência psíquica. Você faz o necessário para avançar, mas avança sem presença, sem impulso. Você realiza os gestos, cumpre as obrigações, mas algo no olhar trai um cansaço difícil de camuflar. É um estado onde você se sente ao mesmo tempo cheio demais e completamente vazio. E então, há estes momentos de lucidez, onde você sente que não pode mais continuar assim. Não porque tudo desmorona de uma vez, mas porque você percebe que está se perdendo pouco a pouco. Você nota que não saboreia mais nada, que a alegria parece distante demais, que você vive em modo economia permanente. Esta fadiga não desaparece enquanto você não lhe der um lugar, enquanto não a escutar com sinceridade. É um convite para desacelerar, para olhar o que se acumula, para colocar ordem no que você quis carregar sozinho por tempo demais. A distorção da autopercepção, perdendo-se em si mesmo. Uma das particularidades desta fadiga que não vai embora é que ela progressivamente embaralha a maneira como você se percebe. Você começa a duvidar de suas capacidades, a se perguntar se não se tornou mais frágil do que antes, menos competente, menos estável. No entanto, não é uma fraqueza. É um sinal. Um sinal de que a mente foi solicitada além de seus recursos, frequentemente sem que você percebesse. Quando o interior está saturado, o exterior se torna mais difícil de gerenciar. Mesmo as decisões mais simples levam mais tempo, como se cada pensamento tivesse que atravessar um espaço congestionado antes de chegar ao destino. Com o tempo, esta saturação pode dar a impressão de estar em descompasso com os outros. Você observa as pessoas seguindo suas vidas com uma facilidade que parece inacessível. Você as vê rindo, conversando, se engajando em todos os tipos de atividades, e você se pergunta por que isso parece tão simples para elas e tão complicado para você. Este descompasso frequentemente alimenta um sentimento de isolamento. Não um isolamento imposto, mas uma sensação interior de não conseguir mais se conectar da mesma maneira que antes. Você participa das conversas, sorri quando deve, mas sente que algo não circula mais normalmente por dentro. E este fenômeno pode também provocar uma retirada emocional involuntária. Não porque você não deseja mais criar laços, mas porque cada interação parece exigir uma energia que se torna rara. Você escolhe responder mais tarde, adiar um encontro, evitar situações que antes pareciam naturais. Este recolhimento não é falta de afeição, é uma tentativa de se proteger de uma sobrecarga adicional. O esgotamento emocional frequentemente leva a reduzir tudo o que parece adicionar ruído interior, mesmo que esse ruído venha de pessoas que você aprecia profundamente. A hipersensibilidade como sintoma, quando tudo dói mais. Paradoxalmente, é frequentemente nestes períodos que você se torna mais sensível. Uma palavra mal colocada pode pesar mais do que deveria. Uma observação banal pode desencadear uma agitação desproporcional. A mente já fragilizada reage mais intensamente às perturbações externas. Não é suscetibilidade gratuita. É o reflexo de um sistema emocional sem fôlego que tenta gerenciar com a pouca energia disponível. Você se surpreende então querendo silêncio, suavidade, lentidão, como se o mundo exterior fosse forte demais, rápido demais, exigente demais. E no entanto, no meio deste turbilhão discreto, acontece de você sentir uma necessidade muito profunda de compreender o que realmente está acontecendo. Não para encontrar uma solução imediata, mas para colocar palavras no que parecia difuso. E reconhecer este tipo de fadiga exige uma forma de honestidade consigo mesmo, às vezes mais difícil do que imaginamos. Isso significa admitir que você foi longe demais, que pediu à sua mente para suportar mais do que ela podia. Mas este gesto, por mais simples que pareça, frequentemente marca o início de um apaziguamento, porque não podemos aliviar o que nos recusamos a ver. Quando você finalmente começa a observar esta fadiga com um pouco mais de lucidez, descobre que ela não provém apenas dos eventos externos, mas também da maneira como você se tratou durante todo este tempo. Você percebe que pediu à sua mente para ser sólida sem interrupção, para permanecer clara mesmo no meio do caos, para ser paciente quando tudo ao redor faltava suavidade. Esta pressão interior, frequentemente silenciosa, acaba por criar uma lacuna entre o que você vive realmente e a imagem que tenta preservar. O peso das responsabilidades invisíveis. Esta lacuna se torna uma fonte de esgotamento adicional, porque exige representar um papel, quando você precisaria, sobretudo, se conceder um momento de verdade. Você nota então que acumulou responsabilidades invisíveis demais, aquelas que ninguém vê,
mas que você carrega por hábito ou por necessidade. Ser aquele que tranquiliza, aquele que organiza, aquele que mantém as coisas juntas, aquele que absorve as tensões para evitar conflitos. Esta postura repetida desgasta a mente mais do que qualquer tarefa concreta, porque obriga a permanecer em vigilância constante. Mesmo quando o corpo descansa, a cabeça continua girando, antecipando, preocupando-se. É aí que a fadiga emocional se reforça, nesta impossibilidade de relaxar completamente. Há também as expectativas que você nutre em relação a si mesmo. Você gostaria de ser forte, estável, coerente, disponível sem nunca fraquejar. Você gostaria de continuar avançando como se desacelerar significasse fracassar. Mas a mente não é uma máquina. E quando você se recusa a ouvir seus sinais, ela acaba se expressando de outra forma. Ela nos torna mais lentos, mais dispersos, às vezes mais ansiosos. Ela modifica nossa relação com o tempo, com os relacionamentos e até com a percepção de si mesmo. Esta fadiga não é um capricho, é uma reação natural de um sistema saturado que não consegue mais filtrar o que lhe acontece. Neste estágio, muitos sentem uma perda de clareza interior, não uma confusão total, mas uma névoa leve que envolve tudo. Você sabe o que deveria fazer, mas não consegue mais passar à ação. Você percebe o que te pesa, mas não tem mais o impulso para se liberar disso. Esta forma de estagnação cria um sentimento de impotência que pesa ainda mais na mente. No entanto, esta estagnação não é um bloqueio definitivo. É frequentemente uma pausa imposta pelo corpo e pela mente para impedir que você afunde ainda mais. O ponto de virada, quando a consciência desperta, e então há este momento particular onde você compreende que continuar da mesma maneira não levará a lugar nenhum. Não é um estalo espetacular, é uma constatação calma. Você sente que precisa mudar algo, mesmo que ainda não saiba o que. Você percebe que esta fadiga não se dissipará enquanto você não reaprender a cuidar de si de outra forma. Este momento é essencial porque marca a primeira fissura no muro de resistência que você havia construído. É aí que a mente começa lentamente a buscar um caminho para o apaziguamento. É frequentemente a partir desta tomada de consciência que você começa a explorar o que interiormente realmente exige atenção. Você se dá conta de que o esgotamento emocional não desaparece se forçando a fazer mais, nem tentando recuperar a todo custo a energia que tinha antes. Ao contrário, quanto mais você luta, mais afunda. O que apazigua não é o esforço, mas o reconhecimento. Olhar de frente o que dói, o que pesa, o que você acumulou em silêncio. Este gesto, embora simples, exige muita coragem porque obriga a reconhecer os limites que você se recusou por muito tempo a ter. À medida que você observa esta fadiga, também compreende que ela vem às vezes da defasagem entre a vida que você leva e o que realmente precisa. Viver em tensão permanente, querer responder a tudo, se adaptar a cada um, carregar múltiplos papéis sem pausa. Tudo isso cria uma distância entre você e seu próprio ritmo. A mente acaba protestando, não para te punir, mas para tentar restabelecer um equilíbrio. Ela lembra que certas emoções foram negligenciadas, que certas feridas nunca foram tratadas, que certas necessidades foram ignoradas por tempo demais. O esgotamento emocional se torna então uma espécie de linguagem. A única maneira que o corpo tem de sinalizar que uma mudança é necessária, a proteção através do recolhimento. Um mecanismo de defesa natural. Frequentemente esta fadiga vem acompanhada de uma perda de impulso interior. Você sente menos curiosidade, menos capacidade de se projetar, menos vontade de se abrir a novas experiências. Não é indiferença, é uma forma de proteção. A mente tenta se preservar reduzindo a exposição a tudo o que poderia criar mais sobrecarga. Isso pode dar a impressão de não reconhecer mais a pessoa que você era, aquela que tinha mais espontaneidade, mais leveza. Mas esta fase não é um apagamento, é uma desaceleração necessária. Uma maneira de retomar contato com seu interior sem ser puxado em todas as direções. Neste período, torna-se essencial acolher o que você sente, sem julgamento. A fadiga emocional se amplifica quando tentamos escondê-la ou banalizá-la. Reconhecer que você está no limite, que não consegue mais assumir o que assumia antes, que se sente saturado, não é uma confissão de fracasso, é um gesto de lucidez. Isso exige suavidade, uma suavidade que nem sempre aprendemos a nos conceder. Estar atento a si mesmo não consiste em buscar soluções imediatas, mas em criar um espaço onde você pode finalmente respirar sem pressão. A partir daí, algo começa a se transformar.
A fadiga não desaparece da noite para o dia, mas deixa de ser um bloco imóvel. Ela se torna mais legível, mais compreensível. Você percebe que certos pesos não lhe pertencem, que certas tensões vêm de responsabilidades assumidas por hábito ao invés de por escolha. Você percebe que tem o direito de colocar limites, de dizer não, de desacelerar, de não estar sempre disponível. É frequentemente neste reajuste discreto que surge um primeiro vislumbre de apaziguamento, uma respiração mais profunda, um pensamento mais claro, um instante onde você se sente um pouco mais alinhado consigo mesmo, distinguindo o que nutre do que esgota. São pequenos sinais, mas indicam que a mente encontra um espaço para se reconstruir. Pouco a pouco, reorganizando este espaço interior, você distingue mais claramente o que realmente nutre e o que esgota. Você começa a notar as situações que drenam a energia quase instantaneamente, aquelas onde você se sente obrigado a responder a expectativas que não são suas, aquelas onde você se afasta de si para preservar uma fachada. Esta tomada de consciência não acontece de uma só vez. Ela se constrói ao longo de momentos discretos, frequentemente quando você se surpreende respirando mais livremente depois de ter colocado um limite ou depois de ter se oferecido uma pausa por muito tempo adiada. Estes instantes revelam até que ponto o esgotamento emocional não era apenas uma fadiga, mas também um sinal de desalinhamento com suas próprias necessidades. Neste estágio, torna-se necessário redefinir sua maneira de estar presente no mundo, não cortando laços ou se isolando, mas aprendendo a se respeitar mais em cada interação. Isso implica prestar atenção à forma como você se expõe, observar o que desencadeia as tensões internas, reconhecer as situações onde você se esquece. Não é um processo de retirada, mas de ressentamento. A ideia não é se proteger do mundo, mas não se impor mais um ritmo que contradiz o que você sente. Este aprendizado leva tempo porque obriga a desconstruir hábitos profundamente enraizados. A importância do silêncio interior, encontrando paz no caos. Há também outro aspecto que você compreende melhor neste momento: a importância do silêncio interior. Não o silêncio que sufoca, mas aquele que apazigua, aquele que permite ouvir novamente o que você sente realmente. Quando você atravessa um período de esgotamento emocional, a mente está saturada de ruído, de alertas, de pensamentos que giram em loop. Reencontrar uma forma de calma, mesmo ínfima, se torna um ato reparador. Às vezes, isso passa por gestos simples como caminhar sem objetivo, respirar conscientemente, ficar alguns minutos sem solicitação externa. Estes momentos não resolvem tudo, mas oferecem à mente um espaço para se regular. À medida que esta calma se reinstala, você descobre uma verdade que havia esquecido. Você nunca foi destinado a carregar sozinho o que carregava. O esgotamento emocional se desenvolve frequentemente quando você se isola em sua própria exigência, quando pensa dever estar à altura de tudo, sem apoio e sem pausa. Reconhecer que você tem o direito de ser vulnerável, que pode pedir ajuda, que não é obrigado a ser infalível, é uma etapa essencial. Ela não torna a fadiga menos real, mas abre uma porta para uma relação mais suave consigo mesmo, e algo de sutil se produz a partir daí. A mente que até aqui funcionava em sobrevivência começa a relaxar. As emoções se tornam menos invasivas, o corpo se sente um pouco menos tenso, os pensamentos menos dispersos. Não é uma transformação espetacular, mas uma reconstrução progressiva. Um gesto após o outro, uma escolha após a outra. E nesta lenta evolução, você sente que reencontra uma forma de solidez interior. Não a solidez rígida que você acreditava dever mostrar, mas uma solidez flexível, capaz de acolher, de sentir e de se preservar sem se fechar. A reconstrução da solidez interior, uma nova forma de força. À medida que esta solidez interior se reconstrói, você começa a perceber mudanças sutis na maneira de enfrentar o cotidiano. As situações que antes pareciam intransponíveis se tornam mais gerenciáveis, não porque mudaram, mas porque você não as aborda mais desde um estado de tensão permanente. A mente reencontra um pouco de espaço para refletir, sentir, decidir com mais clareza. Você nota que certas coisas que te esgotavam não provocam mais a mesma reação, enquanto outras continuam exigindo um reajuste. Esta observação mais atenta e menos impulsiva é frequentemente o sinal de que você se reconecta finalmente aos seus próprios limites. Esta reconexão traz também uma compreensão mais fina de suas necessidades reais. Você percebe que havia aprendido a funcionar em um modo que não correspondia mais ao seu ritmo interior. Aceitar que não pode absorver tudo,
resolver tudo, compreender tudo imediatamente, se torna uma forma de maturidade emocional. Esta aceitação não é uma resignação, é uma maneira de honrar seus recursos. Ela permite escolher mais conscientemente o que você quer guardar em sua vida e o que deve deixar para trás. Isso pode concernir hábitos, responsabilidades, às vezes até certas dinâmicas relacionais que se revelaram custosas demais para a mente. Neste movimento de reajuste, você descobre frequentemente que a fadiga emocional não era apenas o resultado de uma sobrecarga, mas também de uma ausência de respiração interior. Você vivia em um encadeamento de obrigações, de pensamentos repetitivos, de gestos automáticos, sem se conceder verdadeiras pausas para sentir o que era justo para você. Reintroduzir estes espaços, mesmo brevemente, muda a maneira como você atravessa as dificuldades, criando espaços de respiro, a arte de desacelerar. E isso traz uma forma de flexibilidade que não estava mais acessível quando você estava submerso. Você reencontra o direito de desacelerar, de observar, de escolher sem culpa e sem justificação. Progressivamente, esta nova maneira de habitar sua própria vida cria uma sensação de apaziguamento que você quase havia esquecido. Não é a calma perfeita, mas uma estabilidade suave que permite enfrentar as flutuações do cotidiano sem desmoronar. Você começa a se sentir menos vulnerável aos imprevistos, menos frágil diante das expectativas externas. E esta estabilidade não vem da força bruta, mas do alinhamento entre o que você sente e o que aceita viver. Este elo interior, uma vez reencontrado, se torna uma fonte de clareza que guia as decisões, os relacionamentos, os compromissos. E às vezes, no coração desta reconstrução, você percebe algo ainda mais importante. A fadiga emocional nunca desaparece totalmente de uma vez. Ela se dissipa por camadas, lentamente, no ritmo do que você compreende e do que transforma. Alguns dias são mais leves, outros lembram ainda o antigo peso, mas esta alternância faz parte do processo. Não é um retorno ao passado, é um convite a continuar cuidando de si com constância. A mente não pede perfeição, ela pede atenção. Esta atenção, quando se torna um hábito sincero, substitui progressivamente o esgotamento por uma forma de paz duradoura. O essencial, viver em acordo consigo mesmo. Ao chegar a esta etapa do percurso interior, você toma consciência de que o essencial não é apagar todo o traço de fadiga, mas aprender a viver em acordo com o que você sente realmente. O esgotamento emocional não vem para nos reduzir. Ele vem para sinalizar que nosso olhar sobre nós mesmos deve evoluir. Ele mostra os lugares onde nos esquecemos, as promessas que não cumprimos conosco, as necessidades que deixamos para trás por reflexo ou por lealdade a expectativas externas. Compreender isso transforma a maneira como você aborda sua própria vida. Não é mais uma luta contra si, mas um caminho de retorno para algo mais justo, mais calmo, mais sincero. Com o tempo, você aprende que a verdadeira força não reside no fato de aguentar a todo custo, mas na capacidade de se escutar antes de atingir o ponto de ruptura. Esta escuta não é uma retirada do mundo, é um gesto de presença para consigo mesmo. Ela permite reconhecer os sinais antes que se tornem invasivos, reequilibrar suas prioridades, preservar o que é essencial. Você compreende igualmente que o equilíbrio emocional nunca está fixo. Ele se constrói, se desfaz, se reconstrói no ritmo das mudanças, dos desafios, dos encontros. O importante é não mais se deixar deslizar sem consciência neste estado de saturação que consome lentamente os impulsos de viver. A qualidade dos vínculos, escolhendo relações que nutrem. Neste processo, você descobre também que se torna mais atento à qualidade dos laços que te cercam. Os relacionamentos que exigem uma energia desproporcional se tornam mais visíveis, assim como aqueles que trazem uma presença apaziguadora. Esta clareza relacional não é uma triagem radical, mas uma tomada de consciência. Ela permite reconhecer os espaços onde você pode ser você mesmo sem esforço, aqueles onde respira mais livremente, aqueles que nutrem ao invés de esgotar. Escolher estes espaços com atenção constrói uma forma de estabilidade emocional que se torna um recurso precioso para atravessar os períodos mais difíceis. E um dia, quase sem perceber, você constata que a fadiga que parecia interminável perdeu sua influência. Ela não desapareceu da paisagem, mas não ocupa mais todo o espaço interior. O que a substitui é uma compreensão mais fina de seus próprios limites, uma suavidade na forma de falar consigo mesmo, uma lucidez na maneira de se comprometer.
Você não busca mais ser infalível, mas coerente com o que você é. Esta coerência oferece uma respiração nova, uma estabilidade que não depende das circunstâncias, mas da relação que você reaprendeu a manter consigo mesmo, a verdadeira transformação. A aliança entre lucidez e benevolência. No fundo, a verdadeira transformação reside aí, nesta aliança discreta entre lucidez e benevolência, entre presença e proteção de si. O esgotamento emocional se torna então uma etapa, não uma identidade, uma transição que conduz para uma maneira mais honesta de habitar sua própria vida. E quando você atravessa esta etapa com paciência, com respeito pelo seu ritmo, descobre uma forma de paz que não vem dos outros, mas deste alinhamento interior que se reconstrói lentamente. Esta paz continua a existir, mesmo quando o mundo se torna exigente novamente, porque ela repousa sobre uma verdade íntima. Você não precisa mais se esgotar para existir. Você simplesmente precisa estar em acordo consigo mesmo. E este acordo, esta harmonia interior, é o maior presente que você pode se dar. Não é apenas um alívio temporário, mas uma transformação profunda que muda a forma como você se relaciona com a vida. O despertar para uma nova realidade, redescobrindo quem você é. Quando você finalmente compreende que a fadiga emocional era um chamado para retornar a si mesmo, para honrar suas necessidades, para respeitar seus limites, você descobre uma liberdade que não sabia que existia. A liberdade de ser humano, de ser imperfeito, de ser vulnerável sem vergonha. A liberdade de escolher conscientemente onde colocar sua energia, com quem compartilhar seu tempo, o que merece seu esforço. Esta liberdade não vem sem responsabilidade, mas é uma responsabilidade que você escolhe conscientemente, não uma que foi imposta por expectativas externas ou por padrões que você nunca questionou. E nesta escolha consciente, você descobre algo profundo, que a vida pode ser vivida de uma maneira completamente diferente. Não mais como uma corrida contra o tempo, não mais como uma tentativa desesperada de atender a todas as demandas, mas como uma dança suave entre dar e receber, entre ação e repouso, entre presença e recolhimento. Esta nova forma de viver não significa que você nunca mais sentirá fadiga, mas significa que você agora possui as ferramentas para reconhecê-la cedo, para respeitá-la, para cuidar dela antes que se transforme em esgotamento profundo. Você aprendeu a ler os sinais do seu corpo, as mensagens da sua mente, os sussurros da sua alma, antes que eles se transformem em gritos desesperados. E neste processo contínuo de autocuidado, você descobre que a vida se torna mais rica, mais autêntica, mais sua, porque você não está mais vivendo para atender expectativas externas ou para manter uma imagem que não reflete quem você realmente é. Você está vivendo a partir de um lugar de verdade interior, onde cada decisão é filtrada através da pergunta: isso serve ao meu bem-estar? Isso honra quem eu sou? Esta pergunta simples se torna sua bússola, seu guia através das complexidades da vida moderna, cultivando a presença consciente, o caminho contínuo. E com o tempo, você percebe que as pessoas ao seu redor também começam a responder de forma diferente. Porque quando você se respeita, os outros aprendem a te respeitar também. Quando você estabelece limites saudáveis, você ensina aos outros como te tratar. Quando você prioriza seu bem-estar, você dá permissão aos outros para fazerem o mesmo. E assim, a sua jornada de cura do esgotamento emocional se torna não apenas uma transformação pessoal, mas uma influência positiva que se irradia para aqueles ao seu redor. Você se torna um exemplo vivo de que é possível viver com mais paz, mais autenticidade, mais alinhamento interior. E neste exemplo silencioso, você oferece aos outros a esperança de que eles também podem encontrar seu caminho de volta para si mesmos. Não através de conselhos não solicitados ou de pregações morais, mas simplesmente através da sua presença, da sua calma, da sua capacidade de permanecer centrado mesmo quando o mundo ao redor está em turbulência. Esta presença se torna uma dádiva não apenas para você, mas para todos aqueles que cruzam seu caminho. Porque em um mundo que parece estar constantemente acelerado, sempre exigindo mais, sempre empurrando para a próxima meta, a próxima conquista, o próximo objetivo, você se torna um lembrete vivo de que há outra maneira. Uma maneira que honra o ritmo natural da vida, que respeita os ciclos de atividade e repouso, que compreende que há momentos para expandir e momentos para contrair, momentos para dar e momentos para receber, momentos para fazer e momentos para simplesmente ser. A sabedoria da pausa.
honrando os ciclos naturais da vida. E nesta compreensão profunda dos ciclos naturais, você desenvolve uma sabedoria que não pode ser aprendida através de livros ou cursos, mas apenas através da experiência vivida de ter atravessado o esgotamento e ter emergido do outro lado transformado. Você compreende agora que os momentos de fadiga não são inimigos a serem combatidos, mas mensageiros a serem escutados. Que a necessidade de descanso não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Que dizer não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado necessário. Esta sabedoria se infiltra em cada aspecto da sua vida. Você começa a fazer escolhas diferentes. Escolhas que talvez não façam sentido para aqueles que ainda estão presos na roda do esgotamento, mas que fazem todo o sentido para você, porque você sabe o preço que pagou por ignorar suas necessidades por tanto tempo. Você aprende a dizer não a convites que drenam sua energia, mesmo que pareçam oportunidades boas no papel. Você aprende a sair de conversas que se transformam em reclamações intermináveis. Você aprende a estabelecer limites com pessoas que habitualmente te veem como um recurso infinito. E em cada um destes nãos, você está dizendo sim a si mesmo. Sim à sua paz. Sim à sua energia. Sim à sua vida vivida em seus próprios termos. E embora possa haver momentos de culpa, momentos em que você se questiona se está sendo justo, se está sendo bom o suficiente, você aprende a atravessar estes momentos com compaixão por si mesmo. Você lembra a si mesmo que não pode servir de um copo vazio, que para estar verdadeiramente presente para os outros de maneiras significativas, você primeiro precisa estar presente para si mesmo, que a generosidade que nasce do transbordamento é muito diferente da generosidade que nasce da depressão, a arte de viver conscientemente. Pequenas práticas, grandes transformações. E então você começa a tecer em sua vida diária pequenas práticas que sustentam este novo modo de ser. Talvez seja uma caminhada matinal, onde você simplesmente observa o mundo ao seu redor sem o constante diálogo interno. Talvez seja alguns minutos de respiração consciente antes de começar o dia. Talvez seja o ritual de preparar uma xícara de chá com total atenção, sentindo o calor da xícara em suas mãos, o aroma subindo em espirais, o sabor se desdobrando em seu paladar. Estas práticas simples se tornam âncoras, momentos onde você retorna a si mesmo ao longo do dia. Elas não precisam ser longas ou elaboradas. Na verdade, a beleza está em sua simplicidade, porque você aprendeu que a transformação profunda não vem de grandes gestos dramáticos, mas de pequenas escolhas consistentes, repetidas dia após dia. É na consistência que mora a magia. É na repetição diária destas pequenas práticas de presença e autocuidado que você constrói uma vida que te sustenta, ao invés de te esgotar. E você percebe que estas práticas não são mais uma coisa a mais na sua lista de tarefas, mas se tornam tão essenciais quanto respirar. Você não as faz porque deve, mas porque sente uma necessidade genuína, um chamado interior que te puxa de volta para o centro quando você começa a se dispersar novamente. E sim, haverá momentos de dispersão, momentos onde você se perde novamente nas demandas externas, onde você se esquece de si mesmo, mas agora a diferença é que você percebe mais cedo. O alarme interno soa mais cedo, e você tem as ferramentas para retornar. Você não precisa esperar até estar completamente esgotado novamente. Você pode fazer pequenos ajustes ao longo do caminho, transformando relacionamentos, a coragem da autenticidade, e à medida que você se transforma, seus relacionamentos também se transformam. Alguns relacionamentos se aprofundam de maneiras belas, porque agora você está presente de uma forma mais autêntica. Você não está mais representando um papel, não está mais tentando ser quem você acha que deveria ser. Você está simplesmente sendo você mesmo. E nesta autenticidade, você cria um espaço onde os outros também podem ser autênticos. Suas conversas se tornam mais profundas, mais reais, menos sobre tópicos superficiais e mais sobre o que realmente importa. Mas alguns relacionamentos podem não sobreviver a esta transformação. E embora isso possa ser doloroso, você compreende que nem todos estão prontos para se encontrar neste nível de autenticidade. Algumas pessoas preferem permanecer na superfície, e tudo bem. Você aprende a deixar ir sem amargura, com gratidão pelo que foi compartilhado, e você descobre que ao soltar relacionamentos que já não servem mais, você cria espaço para novas conexões que ressoam com quem você se tornou. Pessoas que valorizam a presença sobre a performance, a autenticidade sobre a aparência, a profundidade sobre a superficialidade.
Estas novas conexões nutrem sua alma de maneiras que você nem sabia que eram possíveis. E você percebe que qualidade supera quantidade, que ter algumas poucas relações profundas e autênticas é infinitamente mais valioso do que ter dezenas de conexões superficiais que drenam sua energia. Você também aprende a ser seletivo com quem você compartilha seu tempo e sua energia. Não de uma forma elitista ou arrogante, mas simplesmente reconhecendo que seu tempo é precioso, sua energia é limitada e você tem o direito de escolher conscientemente onde investi-los, redefinindo o sucesso, além das métricas externas. E talvez uma das transformações mais profundas seja na sua definição de sucesso. Onde antes você pode ter medido sucesso através de conquistas externas, reconhecimento, acúmulo de bens materiais ou status, agora você mede sucesso de uma forma completamente diferente. Sucesso se torna acordar sentindo-se alinhado consigo mesmo. Sucesso se torna ir para a cama à noite, sabendo que você viveu o dia de acordo com seus valores. Sucesso se torna ter energia para estar presente com as pessoas que você ama. Sucesso se torna sentir paz interior, mesmo quando o mundo externo está em caos. Esta redefinição de sucesso liberta você de uma corrida interminável que nunca poderia ser vencida, porque quando o sucesso é definido externamente, sempre há outra meta, outro objetivo, outra montanha para escalar. A linha de chegada continua se movendo, mas quando o sucesso é definido internamente, baseado em alinhamento e paz interior, você já venceu. Não porque você parou de crescer ou de se desenvolver, mas porque você está crescendo e se desenvolvendo de um lugar de plenitude ao invés de depressão. Você não está mais tentando preencher um vazio interior através de conquistas externas. Você está simplesmente expressando quem você é no mundo, e isso é mais do que suficiente. Esta mudança de perspectiva é simultaneamente simples e profundamente revolucionária, porque, em uma cultura que constantemente nos diz que não somos suficientes, que precisamos de mais, que devemos fazer mais para valer mais, simplesmente reconhecer que você já é suficiente exatamente como é um ato de rebelião radical. A jornada contínua, abraçando a imperfeição, e você compreende que esta jornada de cura do esgotamento emocional e de reconexão consigo mesmo não é um destino final que você alcança e então mantém para sempre. É uma prática contínua, um retorno diário, às vezes momento a momento, ao centro. Haverá dias onde você se sente completamente alinhado, onde tudo flui, onde você se sente em paz. E haverá dias onde você tropeça, onde você se esquece, onde você se perde novamente nos velhos padrões. E ambos são perfeitamente normais e aceitáveis. A diferença agora é que você não se julga tão duramente quando tropeça. Você não transforma um momento difícil em uma narrativa sobre como você falhou ou regrediu. Você simplesmente reconhece: eu me perdi um pouco aí, e gentilmente se guia de volta. Esta gentileza consigo mesmo, esta compaixão, é talvez a maior dádiva que você pode se oferecer. Porque por tanto tempo você foi seu crítico mais duro, seu juiz mais severo, e agora você aprende a ser seu próprio amigo mais compassivo, seu próprio guia mais gentil. Você aprende a falar consigo mesmo da maneira que falaria com alguém que você ama profundamente, com encorajamento ao invés de crítica, com compaixão ao invés de julgamento, com aceitação ao invés de exigência de perfeição. E nesta nova relação consigo mesmo, você encontra uma fonte inesgotável de força. Não a força que vem de empurrar através da dor, de ignorar seus limites, de forçar a barra, mas a força que vem da aceitação, do autoconhecimento, do amor próprio genuíno, o legado da transformação, inspirando outros através do exemplo. E talvez o aspecto mais bonito desta jornada seja perceber que ao curar seu próprio esgotamento emocional, ao encontrar seu caminho de volta para a paz interior, você não está apenas transformando sua própria vida, você está criando ondas que se estendem muito além de você. As pessoas ao seu redor percebem a mudança em você. Talvez elas não consigam articular exatamente o que é diferente, mas elas sentem. Elas sentem sua presença mais calma. Elas sentem sua autenticidade. Elas sentem a paz que você carrega consigo. E para algumas pessoas, isso será uma semente. Uma semente de possibilidade plantada em seus corações que diz: há outra maneira de viver. E embora você não possa forçar ninguém a despertar, você pode ser um farol silencioso, mostrando através do seu exemplo que a transformação é possível. Alguns irão perguntar sobre sua jornada. Alguns irão buscar sua orientação. E quando o fizerem,
você pode compartilhar generosamente o que aprendeu. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como um companheiro de jornada que trilhou um caminho similar e pode oferecer um mapa. Mas você também compreende que algumas pessoas não estão prontas. E isso também está bem. Você não pode despertar alguém antes de seu tempo. Tudo o que você pode fazer é viver sua verdade e confiar que aqueles que precisam de sua luz irão encontrar lá. E no final, talvez esta seja a maior lição de todas. Que a cura do esgotamento emocional não é realmente sobre encontrar mais energia para fazer mais coisas. É sobre redescobrir quem você é quando remove todas as camadas de condicionamento, todas as expectativas, todos os deveria e preciso. É sobre reencontrar a essência pura de quem você sempre foi, antes de aprender a se sacrificar, antes de aprender a se ignorar, antes de aprender que as necessidades dos outros eram mais importantes que as suas. É sobre voltar para casa, para si mesmo, e quando você finalmente se reencontra neste lugar de verdade profunda, percebe que a paz que buscava fora de si sempre esteve disponível dentro de você, esperando pacientemente que você desacelerasse o suficiente para notá-la, para acolhê-la, para permitir que ela floresça. Esta é a verdadeira cura do esgotamento emocional. Não um destino final, mas um retorno contínuo a si mesmo, uma prática diária de presença, de cuidado, de compaixão consigo mesmo. E nesta prática, você descobre que a vida pode ser vivida com muito mais leveza, muito mais alegria, muito mais paz do que você jamais imaginou possível. E esta descoberta, esta revelação, transforma não apenas como você vive, mas quem você é. Você se torna alguém que sabe que vale a pena preservar sua energia, proteger sua paz, honrar suas necessidades. Alguém que entende que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas a base necessária para uma vida bem vivida. E com este entendimento firmemente enraizado em seu ser, você caminha pela vida de uma maneira completamente nova. Ainda participando, ainda contribuindo, ainda amando e sendo amado, mas agora de um lugar de plenitude ao invés de depressão, de presença ao invés de distração, de paz ao invés de tumulto interior. E isso, no final, é o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo. A presença de alguém que está verdadeiramente em paz consigo mesmo, verdadeiramente alinhado com sua essência, verdadeiramente vivo de uma maneira que honra tanto sua humanidade quanto sua divindade interior.